Olá, eu sou a Elaine, estamos aqui no canal Banzeiro Filosófico, nesse dia lindo de muito sol, de vento. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema interessante, um livro que eu acabei de ler, que se chama A Psicoterapia de Deus. É do Boris Cyrulnik. Ele traz uma perspectiva muito interessante da existência de Deus, que eu gostei muito. É uma ideia de que Deus não cai do céu. Porque eu fiquei pensando depois, quando eu li isso no livro, porque parece que Deus cai do céu mesmo, ele vem de algum lugar. E a realidade que o Boris traz nesse livro, A Psicoterapia de Deus, é que Deus ele é uma construção da nossa cultura, da mente, da condição moral, intelectual, emocional de cada ser humano. Então ele vai passando cada ideia, cada aspecto do livro, ele nos traz como o homem chega à ideia de Deus, como o homem chega a essa relação, a esse entendimento de que Deus existe, pelas próprias dificuldades, pelas próprias necessidades internas do ser humano. Ele vai ao encontro de Deus, ele constrói toda essa estrutura, essa condição da existência de Deus para si. E o que é interessante é que é algo muito próprio, não é algo que seja externo, que você consiga perceber de fora para dentro, mas é algo de dentro, interno da própria condição do ser humano. Então ele traz várias perspectivas do desenvolvimento de Deus na nossa estrutura moral e intelectual. E o interessante também observar que na obra não se vê, por exemplo, a influência da religião na existência de Deus. Ele diz, inclusive, que a religião ela nem seria necessária por conta da própria condição interna do ser humano, da sua capacidade de estruturar, aliás, a existência de Deus para si. Então ele vai surgindo nesse movimento de necessidade, de busca. Cada vez que o ser humano tem uma necessidade de buscar algo que está fora do alcance dele, da questão própria, inclusive material, ele logo eleva o pensamento, ele logo busca algo fora dele, e sempre que o ser humano transcende, que ele busca algo para fora da existência dele, ele vai ao encontro de Deus. A própria criança, quando ela nasce, ela não tem a ideia de Deus, ela não sabe o que é Deus, quem é Deus, de onde vem Deus. Então isso é uma condição criada pelo próprio ser humano. Agora, e a criança vai se desenvolver e ela vai ter essa percepção de Deus conforme a educação que ela recebe, conforme a família, e ela vai seguir aquilo que a família determinou. E depois ela vai construindo uma nova estrutura para ela. A maioria constrói uma nova forma de pensar, de sentir e de ver Deus na sua existência. Mas a própria existência nossa, ela é envolvida por essa necessidade de Deus. Necessidade do homem ter, além da condição limitada que ele é como se fosse um reconhecimento da nossa limitação, da nossa fragilidade, e aí eu preciso de algo maior, que aí nós vamos ao encontro de Deus para essas diversas situações. E por que psicoterapia de Deus? A psicoterapia, ela é um atendimento, ela é um tratamento. Ele é neuropsiquiatra, médico, então ele trata desse livro da psicoterapia porque é uma terapia que realmente traz ao homem a oportunidade da sua autocura. Deus, para cada um de nós, é como um processo de cura interna que cada um encontra para si. A psicoterapia de Deus é toda a relação, onde nós estivermos, onde nós perpassarmos o nosso olhar. Por exemplo, aqui eu estou envolvida, estou no jardim, envolvida pela natureza, pelas plantas, as flores, e tudo isso traz para mim esse ideal de Deus, essa concepção de Deus na minha existência. E isso muda todo o meu aspecto interno, isso muda toda a minha condição, aquilo que eu trouxe para cá. Cada vez que nós estamos passando por uma dificuldade, uma situação, seja ela qual for, seja qual for a experiência, quando eu trago Deus para viver, para estar comigo nessa experiência, essa experiência ela muda. Ela toma ela tem uma outra cor, ela tem uma outra forma de estar inserida. Por isso Deus, ele é necessário dentro dos nossos aspectos internos. O que o Boris
traz é que Deus, ele pode não ser uma situação necessária dentro do exterior, para o externo, mas ele é para o interno. Por isso é psicoterapia, porque é uma mudança, uma construção, uma mudança, um movimento interno que cada um de nós fazemos dentro daquele aspecto da existência de Deus. Ele relata, inclusive, que é o número de ateus, quando as pessoas falam de ateus, mas o número de ateus é muito pequeno, porque a maioria das pessoas mesmo, de fato, as pessoas, elas acreditam em Deus. Cada um da sua forma, cada um na sua idealização, conforme a sua cultura, conforme aquilo que ela se sustenta interiormente, mas todos, a maioria dos seres humanos, eles trazem a ideia de Deus, que seria como se fosse uma lei natural, que é percebido da sua própria estrutura psíquica, emocional. E isso faz uma grande diferença na vida de qualquer ser humano. E eu, como espiritualista, posso dizer para vocês que essa experiência ela é fabulosa, porque ela nos traz todos os aspectos mais internos da nossa própria força, reconhecendo a nossa humildade, daquilo que nós verdadeiramente somos no universo, mas também reconhecendo a nossa potencialidade, a nossa capacidade de agir e de interpretar e de atuar no mundo de forma positiva. Então fica a dica dessa obra maravilhosa do Boris Cyrulnik. Então ele traz psicoterapia de Deus para observarmos a partir da fé raciocinada a existência de Deus na nossa vida, na nossa própria existência. É um convite para uma leitura edificante que o Boris traz e que pode nos ajudar muito em muitas questões e muitas dúvidas em relação à fé. Então, até o próximo vídeo. Que o amor e a paz esteja sempre em vossos corações. Namastê!